Você sente boca seca, um bolo aqui na garganta, uma dificuldade de engolir, uma sensação que você vai engasgar de repente, ou que você de repente sua garganta vai fechar, você vai sufocar, parece que algo aqui não desce, você fica até com medo de engolir e você não consegue parar de prestar atenção nisso. Bom, se você sente algo parecido com isso, você não está sozinho. Isso é um dos sintomas mais comuns de quadros de ansiedade patológica, de ansiedade tóxica, mas um dos menos falados, um dos menos divulgados. E nesse vídeo de hoje eu vou falar por que isso acontece, como que você pode saber se esse sintoma aqui na garganta, se isso é da ansiedade ou não, e o que você pode fazer agora, né? 4 passos práticos, imediatos que você pode tomar para melhorar essa sensação e como que você pode ser livre disso para sempre. Então não perca isso nesse vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá! Eu sou Marco Antônio Abud, sou médico, psiquiatra clínico, sou formado aqui na Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. E esse sintoma que eu descrevi na introdução é um sintoma muito antigo, né? Tem um nome aí já muito clássico na parte de medicina de psiquiatria, que é um globus faríngeos, né? Que é como se fosse uma bola aqui, né? No meio da garganta, aqui da faringe, né? Já foi chamado de globos histéricos, mas esse é um nome, enfim, esses nomes aí são muito antigos. Mas o fato é que é uma coisa muito comum, né? E é comum em vários tipos de quadros de ansiedade. A ansiedade tóxica ela é basicamente um quadro em que a ansiedade, que é uma sensação normal, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, ela fica muito intensa ou ela está durando muito tempo, mas principalmente ela está sendo disparada em situações onde não há ameaça, ou seja, ela está sendo disparada da forma errada, está vendo perigo onde não tem e ela não está vendo a sua capacidade de conseguir lidar com esse perigo. Então, de fato, você fica preso nesse circuito é como se fosse um engano do cérebro e ele fica disparando isso e cada vez que você tenta melhorar, isso alimenta o circuito. Então é um quadro que de fato é muito sofrido, mas é um quadro que tem uma alta taxa de sucesso no tratamento. O tratamento é curativo na grande maioria dos casos e esse tratamento é sem medicação. Mas vou dar alguns exemplos, né? Só para você poder entender que existem vários subtipos de quadros ansiosos. Por que a gente fala isso? Isso daí foi inventado pelos psiquiatras, isso simplesmente serve para a gente saber qual que é o alvo que a gente vai atacar em termos de tratamento. Então, o diagnóstico, qualquer diagnóstico na medicina, mas principalmente o diagnóstico psiquiátrico, que tem um marketing ruim, que tem um nome ruim, ele serve simplesmente para que a gente possa direcionar o tratamento. Então, por exemplo, eu lembro de um paciente que eu atendi há bastante tempo, né? Eu me formei em 2007, terminei a residência em 2011, então faz um tempo já que eu atendo e eu fiz no HC, tinha muita gente, muito paciente, mas esse foi um dos pacientes que eu atendi mais ou menos ali, eu acho que era 2013, 2014, era um paciente que ele era enfim... Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer um convite especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, nos comentários. Esse link é para você se inscrever gratuitamente na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E nessa maratona você vai aprender como é possível curar a ansiedade de forma definitiva, um passo a passo prático, natural, com melhor do que a ciência tem em termos de evidência da minha experiência. Eu sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de fato, joga meu nome no Google, veja aqui os depoimentos e veja que eu não estou aqui para brincadeira. Além disso, você vai ter vários materiais exclusivos, por isso entre no grupo de WhatsApp também. Agora, volta para o vídeo. Um empresário bem sucedido e ele tinha um quadro de TAG, né, de um excesso de preocupações com diversos temas da vida e eram preocupações reais. O problema é que essas preocupações elas não desligavam, ele não conseguia parar de se preocupar e quando a gente não consegue parar de se preocupar mesmo com questões reais, isso normalmente se associa a uma questão de que a gente também não vai dar conta de lidar com aquilo ou de que a gente vai se enlouquecer de tanto se preocupar. Isso começa a alterar a nossa concentração, começa a dar sintomas de dor muscular, de insônia, o corpo parece que fica acabado quando você chega em casa, você fica com muita irritabilidade e basicamente você fica muito inquieto sem conseguir produzir. Quanto mais você tenta se preocupar com aquilo, pior fica. Então,
Seria um quadro de ansiedade generalizada de uma forma extremamente simplificada. Claro que, né, o quadro é um pouco mais complexo, mas basicamente é uma dificuldade de relaxar e de parar de se preocupar. E dentre isso, né, ele tinha várias dores no corpo, normalmente dor aqui no pescoço, aqui nos ombros, uma dor lombar. E ele tinha essa sensação desse nó na garganta, principalmente antes de dormir. E ele não sabia o que fazer, e tentava engolir, ele virava para um lado, para o outro, ele não sabia se ele podia beber água, se não podia, e aquilo tomava a atenção dele e virava mais uma preocupação. E o fato é que ele também, enfim, não sabia muito o que fazer com aquilo, e aí ele acabava tomando, enfim, uma medicação e às vezes, enfim, é o que a pessoa tem ali na mão, né? Um Rivotril, um Frontal, um Zolpidem, que acabava ajudando ele a dormir numa noite. E outro problema é que essas medicações elas vão perdendo efeito com o tempo e o quadro vai ficando lá. Mas, de qualquer forma, por mais que isso, né, seja um quadro que é muito sofrido e piora o rendimento da pessoa, é um quadro que tem uma resposta muito boa ao tratamento não medicamentoso, né? A primeira linha sempre são tratamentos de, entre aspas, né, reprogramação mental, mas cientificamente baseados, né? A única forma de reprogramar o cérebro baseado em evidências científicas são terapias da linha das terapias cognitivo-comportamentais, que visam basicamente retreinar o seu cérebro para ele reaprender onde de fato é importante lançar a ansiedade, onde não é, e reaprender a relaxar, né? Então aí, com ele entendendo que aquilo fazia parte, né, do quadro ansioso, e junto com outras técnicas de relaxamento, mas principalmente de mudanças de como é a relação com as preocupações, né? A pessoa conseguir separar as preocupações boas, ruins, as produtivas e as não produtivas, resolver, soltar as outras e conseguir lidar com situações incertas, né? Esse basicamente é o protocolo de TCC. Ele, enfim, foi super bem, cerca de menos de 2, 3 meses ele estava muito bem, mas assim, ele tinha isso muito antes de dormir, então isso pode acontecer junto com outros sintomas físicos. Outra aluna, na verdade, não foi nem minha paciente, né? Era uma aluna do treinamento para mentes ansiosas, que é um tratamento digital com terapia cognitivo-comportamental online, que é usado no mundo inteiro e que tem, enfim, eu acabei montando aqui no Brasil, né, o primeiro deles, que já tem aí faz bastante tempo, né, desde 2019, e tem milhares de alunos, e uma dessas alunas, ela era enfermeira, e ela, um profissional da saúde, às vezes é um fator de risco para a gente ter quadros de saúde mental, mas todo mundo está sujeito a isso, né, ainda mais agora pós-pandemia. E ela, na verdade, o quadro dela foi diferente, né? Ela descreve com muitos detalhes, né? Que ela estava num descanso, né? No descanso ali do plantão, normalmente tem uma sala de descanso, e ela foi comer uma maçã, enfim, estava com fome, comer uma maçã, um lanche, e por algum motivo ela sentiu um pedaço da maçã engasgar na garganta dela, ela engasgou, e aquilo fez com que ela tossisse, só que isso acabou desencadeando uma crise de pânico. A crise de pânico, ela é diferente de uma ansiedade, vamos dizer assim, né? Uma ansiedade mesmo tóxica, mas uma ansiedade que fica flutuando. A crise de pânico, ela é um raio, um trovão, onde vem uma descarga de adrenalina abrupta num espaço muito curto de tempo. Então é um relâmpago de adrenalina. Então em 10 minutos, menos de 10 minutos em geral, a pessoa atinge o máximo possível de liberação de adrenalina com uma sensação de terror. A sensação do pânico é uma sensação de morte iminente. Seria um quadro para ser disparado quando você está ali cara a cara com um inimigo letal, para te dar um superpoder, tanto físico quanto mental, de partir para cima, ou de fugir, ou de tomar uma decisão ali que não é pensada, mas que seja extremamente explosiva. Só que isso é liberado às vezes de forma automática, quando não existe essa ameaça letal. Então a crise de pânico, ela é um pico de adrenalina com terror, sensação de morte iminente, sensação de que você vai ou sufocar, ou infartar, ter um AVC, ou algo horrível vai acontecer, ou você vai perder o controle. E ela teve isso no hospital, então, claro, ali tiraram, né? Ela tossiu a própria
pedaço de maçã, não era isso o problema, mas ela foi fazer todos os exames, já estava lá, todo mundo examinou ela, estava tudo bem. O problema é que depois ela ficou com essa sensação indo e voltando, e cada vez que vinha algum tipo de incômodo aqui nesta área, ela ficava prestando atenção naquilo, e aí ela começava a medir os batimentos dela, ela começava a tentar ver se engolia, mas de repente ela começou a achar que era melhor não engolir para não forçar isso. E quanto mais ela prestava atenção nessa sensação, parece que do nada ela começava a sentir outras coisas, como por exemplo, ela começava a sentir que o coração dela de fato começava a disparar, e ela sentia o coração ali como se fosse pulando no peito, e isso faz com que a cabeça fique quente, ela começava a sentir aquilo, e isso ia escalando, 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 até que ela começasse a sentir uma falta de ar, uma sensação de sufocamento, começava a sentir um formigamento, e aquilo ficava desesperador, até que ela tinha uma nova crise de pânico. E ela ficou assim durante vários meses, né? Uma questão de ficar hiper checando o corpo, ela tinha vários aparelhos em casa, pressão, oxímetros, enfim, uma série de coisas, de fazer eletro, ou de andar, enfim, medir a pressão várias vezes no plantão, e ela começou a evitar fazer uma série de coisas no dia a dia, principalmente eventos sociais, e dirigir pelo receio de ter algum tipo desse sintoma e isso ser insuportável, ela não saber o que fazer, ou então ser muito vergonhoso para ela sair daquele lugar. Então, a gente falou de dois casos, né? Um caso de uma ansiedade generalizada, onde isso estava junto com uma série de outros sintomas e tomava a atenção da pessoa, e um outro quadro onde isso veio junto com um raio de terror, que é a crise de pânico, e que fez com que faz, né, com que a pessoa depois ela fique hipervigilante, ela não consegue tirar o foco do próprio corpo, e isso faz normalmente com que amplie o sintoma, né? Tudo que a gente foca a nossa atenção, isso tende a crescer, isso é involuntário, não dá para controlar sozinho, e isso deflagrava outras crises de pânico e começou a fazer com que a pessoa restringisse a própria vida pelo receio de passar mal. Isso são quadros muito comuns em transtornos de ansiedade. Esses dois exemplos foram dois exemplos que eu lembrei porque de fato é um sintoma que é muito comum, as pessoas se queixam, mas por algum motivo acaba assim não sendo falado, e tem muita pessoa que fica procurando muitos otorrinolaringologistas ou médicos de esôfago ou gastroenterologistas, que tem que procurar, a gente vai falar, mas muitas vezes os exames estão normais e elas não sabem o que fazer. Então vamos entender primeiro agora por que é que isso acontece, tá? Para isso, vamos entender uma diferença básica entre ansiedade normal, ansiedade patológica, ansiedade tóxica, e aí com esse entendimento básico a gente vai ver quais são os alvos que nós temos que atacar e que você pode começar a fazer a partir de hoje para começar a lidar melhor com essa situação. Então vamos lá. Então eu peguei aqui o meu flipchart, quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de escrever para deixar as coisas mais concretas e para organizar meu raciocínio. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve e compartilha esse vídeo. Enfim, se você achar essa informação útil com o máximo de pessoas que você puder, porque temos uma epidemia aí, né? Uma avalanche de quadros de ansiedade, que são os quadros mais comuns estatisticamente, e com certeza vai ter pessoas que você conhece, que você quer ajudar e que vão se beneficiar com esse conhecimento, tá bom? Bom, então aqui, ó, primeiro vamos definir o que é a ansiedade normal, tá? Então isso daqui é normal, a gente não quer que você deixe de ter isso, pelo contrário, isso daqui é uma coisa muito importante para a gente resolver problemas e para proteger coisas que nós nos importamos, tá? Eu sempre digo que ansiedade, quem se importa tem ansiedade. Ou seja, quem não tem ansiedade é quem não se importa com nada, nem consigo mesmo, né? Ou seja, o único tipo de ser descrito, né, atualmente na psiquiatria que não tem ansiedade são seres que são chamados aí popularmente de psicopatas, ou transtornos de personalidade antissocial, em que a pessoa não se importa com nada, com ninguém, e não se importa nem com ela mesma. É uma pessoa que digamos assim, isenta da capacidade de sentir empatia. Então você não queremos que essa ansiedade vá embora, né? A gente quer que ela possa ficar num nível em que você use ela a seu favor. Mas o que é a ansiedade pela nossa definição? Então essa definição é uma definição clássica do nosso manual lá do DSM, que
é o manual que dita ali basicamente como que são os estudos, como vão ser feitas as pesquisas. É ele que fala os diagnósticos. E esses diagnósticos são ruins? São ruins. O nome muda às vezes, vai mudar de novo, mas tem uma única função, da gente poder estudar, todo mundo no mundo falando a mesma língua, estudar como que a gente faz para tratar, tá? Então o diagnóstico ele não se refere a quem você é, ou não se refere à sua personalidade, ele não é perfeito, ninguém se resume ao diagnóstico. O diagnóstico é um rótulo para sintomas, para que a gente possa o quê? Para que a gente possa saber como resolver isso e você recuperar a sua liberdade. Então vamos lá, ansiedade na nossa definição é o seguinte, definição desde 1980. Então é uma apreensão. Apreensão é o quê? Uma tensão, você está tenso, tá? Uma apreensão desagradável, isso aqui é importante entender, porque para a gente, ansiedade sempre é desagradável. Ansiedade boa a gente dá outro nome, mas ansiedade aqui é sempre muito desagradável. Então é igual dor, não tem dor gostosa, né? Dor é ruim. É apreensão desagradável frente a ameaças ou perigos, né? Ameaças futuras. Então não são ameaças que já passaram, nem que elas estão ali na sua frente, ameaças futuras. Mas elas são incertas. Ou seja, você não sabe nem quando, nem onde, de que forma isso vai vir, de que forma que você vai ser atacado, mas você sabe que elas são o quê? Elas estão muito próximas a acontecer. Então, elas são iminentes no sentido de que elas estão prestes a acontecer, né? Elas estão ali, vai acontecer, você sabe que vai, mas não aconteceu ainda, tá? Então é mais ou menos igual o filme de terror ali do Jason, que eu lembro porque eu assisti quando eu era criança, que ficava aquela cena, aquela música, você sabe que vai acontecer, você sabe que vai dar susto, mas não deu ainda, né? Então isso é uma ansiedade normal, todo mundo tem isso, tá? Chega, enfim, sei lá, um boleto e você lembra que você esqueceu de pagar e você sabe que isso é importante, porque senão vai atrasar a escola, vai atrasar o seu filho, e isso vai fazer com que, sei lá, né, tem algum problema, você vai pagar juros, e isso vai liberar uma série de substâncias, isso é uma ameaça, né? Ou então às vezes chega uma carta que você não sabe de onde que é, mas você acha que pode ser que você esteja devendo para alguma coisa, alguma pessoa, ou você recebe uma ligação, você vê uma chamada não atendida, ou você manda mensagem e a pessoa não responde. Tudo que pode ter por trás uma ameaça, isso é normal que desencadeie sintomas de ansiedade, tá? E o sintoma de ansiedade, ele vai produzir basicamente duas substâncias automaticamente, não é simples assim, tá? Que é a adrenalina e o cortisol. O pessoal fala mal, né, muito dessas questões, mas assim, o que acontece? Cortisol, a curto prazo, você não tem muita sensação do que ele faz não, tá? Ele dá uma certa agitação, mas não é uma coisa tão visível, um certo alerta, mas ele não costuma ser um grande inimigo a curto prazo não. Quem costuma causar os sintomas que a ansiedade, né, traz como insuportáveis em algumas pessoas é a adrenalina. Na verdade são duas adrenalinas, né? Uma adrenalina da glândula suprarrenal, não precisa decorar isso. E a outra adrenalina é do sistema simpático, que é um sistema de nervos, né? É um sistema que é chamado de sistema autonômico. Por que é autonômico? Porque ele não está nem aí para a nossa consciência, ele funciona automaticamente. Os neurônios que regulam o sistema parasimpático, eles se comunicam através da noradrenalina, que é parecida com a adrenalina normal, tá? Só que ela fica entre os neurônios. E tem a adrenalina mesmo, que é liberada pelas glândulas suprarrenais ou adrenais que ficam em cima dos rins. Então são duas adrenalinas que temos aí. A diferença, isso é importante, na verdade é porque as respostas mais rápidas, elas não são nem da questão da adrenalina do ponto de vista da glândula suprarrenal, e sim do sistema simpático. Mas isso é importante saber por quê. Porque o sistema simpático, ele tem o contrabalanço dele, né? Ele tem o antídoto dele, que é o parasimpático. E o parasimpático é muito rápido, então ele também tende a atuar muito intensamente. E a quantidade de adrenalina que nós temos na nossa suprarrenal, ela é limitada, a gente não fica armazenando uma infinita quantidade de adrenalina. Isso eu estou dizendo para te dar um pouco mais de tranquilidade, dizendo que, por pior que seja a sua crise de ansiedade,
ela sempre é limitada, ou ela sempre tem um período de duração do pior momento. Depois, pode ser que fique uma tensão crônica, mas aquele pior momento dos sintomas físicos, ele tem uma duração limitada por uma questão fisiológica. Acaba a adrenalina e o sistema parasimpático ele vai fazer alguma coisa para aliviar aquilo. Mas o que acontece é que nem sempre isso ocorre de uma forma tranquila e às vezes isso está sendo liberado de forma muito intensa, tá? Mas assim, todo mundo que tem ansiedade vai ter algumas alterações no corpo, não tem como, tá? Que alterações? Alterações que façam você ter muito oxigênio e glicose no músculo para lutar ou para fugir. O que o cortisol ele vai, enfim, liberar mais glicose no corpo, tem um fenômeno lá de gliconeogênese, e a adrenalina que é oxigênio para o músculo. Então, a sua mão vai ficando fria, por quê? Porque o sangue ele vai para os órgãos, né, e os músculos mais centrais, então fica fria a extremidade normal, os pés frios também, né? Você tem o coração batendo mais rápido para levar mais sangue. O músculo, ele está com mais energia, está tenso. Então, ele quer agir. Você, às vezes, não querendo agir, controlando ele, faz com que você tenha o quê? Tremores. O intestino, a adrenalina faz o intestino prender. Isso quer dizer o quê? Que o estômago ele pode também parar o funcionamento de repente, você pode ter vontade de vomitar. E acontece um fenômeno aqui, ó. Ela segura a saliva, então sua boca fica seca, tá? A adrenalina ela seca a boca e você tem uma contração de um músculo chamado, né, de uma área cricofaríngea, né, que é uma parte que fica aqui em cima, na parte de cima do esôfago, entre a faringe e o esôfago. Isso é fechado e por isso, junto com a redução de saliva, é que você sente essa sensação, esse globo faríngeo. Então é uma contração desse músculo cricofaríngeo que fica aqui na parte de cima do esôfago. Isso é pela adrenalina, tá? Junto com a redução de saliva, tá? Acontece, isso não tem nada de errado e isso não tem como te fazer mal, porque o corpo ele é preparado para quantidades absurdas de adrenalina, tá? Então, isso daqui a gente já entendeu que é um mecanismo fisiológico, mas o que acontece? Você pode entrar num quadro de ansiedade tóxica. O que caracteriza a ansiedade tóxica, né? Então, basicamente, ela é o quê? Ela é mais intensa. Você tem crises mais intensas. Ela é mais prolongada, você demora mais para relaxar. Normalmente, ela vai vir como um alarme falso. Ou seja, aqui pode ser que você tenha disparado isso frente a um assalto, por exemplo, ou mesmo a uma questão de uma conta para pagar, ou um problema que você tem que resolver. Aqui, ela libera frente a coisas que não são ameaçadoras, ou seja, ela está enganada. O alarme da casa ali de incêndio, ele está liberando quando não tem incêndio. Então pega desprevenido, ela vê perigo onde não existe. E esse alarme ele é liberado, por exemplo, quando pousa um passarinho em cima da casa e não quando entra ladrão. Quer dizer o quê? Que é o tempo todo ensurdecedor, tá? E o que mais? Aqui é o principal, ela atrapalha. Atrapalha a sua parte de trabalho, a sua parte de relacionamentos, ou ela causa muito sofrimento. O modelo que nós temos hoje da ansiedade patológica, ansiedade tóxica, que aí entra nos diagnósticos, os transtornos de ansiedade generalizada, fobia específica, ansiedade social, fobia social, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno do estresse pós-traumático, TOC, enfim. Todos esses vão estar nesses quadros aqui. E o modelo que nós temos, esse é o modelo que a gente usa para tratar e não tem outro melhor do que ele, é que esse quadro é composto por sensações, que normalmente tem a ver com essa liberação dessas substâncias, mas também tem a ver com pensamentos, que normalmente tem a ver com e se? E se isso acontecer de novo? E se eu passar mal? E se isso for algo grave? E se eu não der conta, né? Então são essas preocupações. O e se, às vezes podem vir pensamentos também intrusivos. Ou podem vir pensamentos negativos.
que são aqueles pensamentos que fazem um autobullying. Você é fraco, poxa, você não consegue, você nunca vai dar conta disso, né? E tem uma alteração também aqui no pensamento, na atenção. A gente fica com o nosso foco de atenção extremamente, o foco é como se fosse uma luz de palco de teatro, ele fica iluminando só o perigo. Então, tudo que pode ser perigo, tanto externo quanto interno, aquilo recebe muita atenção e a gente não consegue ver os sinais de segurança no ambiente. E o comportamento aqui é um comportamento do quê? É um comportamento de esquiva, você quer fugir, né? Ou de fuga mesmo. Você dá vontade de fugir, né? De você evitar, de evitação. Ou você quer o quê? Você quer se distrair com algum tipo de amuleto, algum tipo de segurança que faça você não prestar atenção naquilo e que te dê algum tipo de conforto que você vai conseguir passar por aquela situação ruim com um apoio, né? E tudo isso faz sentido. O problema é que se isso fica, né, muito tempo, um vai alimentando o outro e esses comportamentos eles vão dizendo para o seu cérebro que de verdade esse perigo é real e que você não tem condições de lidar com ele sozinho sem que haja uma evitação ou uma distração, e isso vai alimentando. Por outro lado, a gente consegue ver que se nós conseguimos descrever esse circuito, uma vez que a gente começa a quebrar cada uma dessas partes, o quadro ele vai se invertendo. Então, para você poder lidar de uma forma definitiva, curativa, com qualquer quadro ansioso, você precisa trabalhar esses três componentes. E a parte que faz a diferença, assim, última, todos eles são importantes, mas, assim, no último caso, é a parte comportamental, e isso é feito através de um treino de neuroplasticidade, um retreinamento cerebral que é como se fosse uma academia com exercícios específicos para cada quadro. Isso é chamado de terapia cognitivo-comportamental para ansiedade. É um treino estruturado, no aqui e no agora, com tempo limitado, com exercícios para que você possa praticar, que sejam ali desafiadores, mas que sejam um pouquinho mais desafiadores do que você consegue fazer. Ou seja, exercícios que você dá conta de fazer no seu dia a dia para que esse circuito seja quebrado. Como se fosse uma fisioterapia, uma musculação para você readquirir a capacidade de sentir calma, de sentir confiança e de ter coragem que você sempre teve, tá? Bom, mas o que a gente pode fazer quando você já está sentindo isso naquele momento para alívio, tá? Então lembrando que aqui é para você tratar e curar, e isso é feito sem remédio na grande maioria dos quadros. Agora, para aliviar na hora, o que você pode fazer? Primeiro passo, entender que então essa contração desse músculo, né, cricofaríngeo, ela causa esse sintoma, tá? Esse sintoma não vai te matar. E você não tem como, se você já passou com gastro, se você passou com otorrino, se você viu, né, fez um exame normalmente de ver o fluxo esofágico, né, que, enfim, é um exame chato, né, mas fez uma pH-metria, endoscopia, fez tudo, tá tudo bem, tá bom. Então, quer dizer que, ok, provavelmente é isso mesmo, mas não quer dizer que você não tenha nada, tá? Então, o que você vai, né, entendendo? Que esse músculo aqui está contraído por conta desse quadro. E o que faz esse músculo relaxar? Então, o que faz esse músculo relaxar é líquido. Principalmente líquido um pouco mais quente. Precisa ser quente? Não necessariamente, tá? Pode ser qualquer tipo de líquido. Você tem um copinho de água próximo a você ali, né, uma garrafinha de água, é uma coisa importantíssima e você pode engolir. Não vai fazer com que, se você fez, né, claro, descartou que você tem, por exemplo, um megaesôfago, que é uma doença muito rara, né, que vem de Chagas, mas, enfim, você fez todos os exames, tanto na parte de gastroenterologia, de esôfago e de otorrino, é isso que precisa. Tá tudo bem, você não vai morrer com isso, você pode sim tomar água, apesar de você achar que, será que vai, às vezes eu vou engasgar de novo? Não. Mas vai devagarinho, toma um líquido de água, engole, isso vai relaxando esse músculo, vai fazendo com que você tenha menos essa contração, além do que você começa a se hidratar. Por quê? Porque é muito comum também você ficar com muito tempo desidratado devido a todo esse sintoma, e a desidratação faz com que você fique com a parte de concentração pior, isso piora a ansiedade, a desidratação piora a ansiedade, tá? Então, e se for quente, assim, por exemplo, não quente demais, mas um chá, né? E qual chá? Todo chá ele vai ajudar. Claro que a gente não vai querer um chá que deixe você mais acelerado, então
Aqui seria bom evitar, por exemplo, chá verde em algumas horas do dia, não que ele seja proibido, né? Ou algum chá que tenha muita cafeína, mas um chá, por exemplo, de camomila, chá de lavanda, ou um chá de melissa, são coisas que vão tratar a ansiedade? Não, mas só pelo fato de ter a questão de algumas substâncias que relaxam, mas da temperatura morna, isso já ajuda, isso vai fazer com que relaxe, com que abra essa garganta. Tenta isso, me conta, ver se deu certo ou não. Outra coisa que pode ajudar muito você é você começar a fazer um cantarolar, ou fazer como se fosse ali aquele chama humming em inglês, é como cantar de boca fechada, fazer esse barulhinho, né? Então você vai cantarolar. Ou pode cantar mesmo, tá? Se você quiser cantar, né, uma música que você gosta, enfim. Senão você pode só... Por que isso? Porque distrai? Não. É porque isso ele vai estimular as cordas vocais. E as cordas vocais, elas são inervadas pelo nosso bom e velho nervo vago. Que as pessoas falam muito dele, mas conhecem muito pouco de como ele funciona. E esse nervo, ele é basicamente um nervo que faz parte do nosso sistema parasimpático, cuja função é contrabalancear essa ativação adrenérgica, tá? Além de servir como uma manobra de distração, pode servir, mas assim, o fato de você fazer isso, assim, você está ativando isso daqui, ó. Então isso vai fazer com que os seus sintomas adrenérgicos totais, eles diminuem, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer é bocejar. Pode bocejar de boca fechada também, tá? Vai ser aquele bocejo mais escondido, né? Por quê? Porque o bocejo também é uma manobra parasimpática, uma manobra de ativação vagal. Todos os nervos, aliás, do rosto, né, e do pescoço, aqui, eles são nervos mediados, né, pelo menos por subdivisões do nervo vago, então eles são nervos que acalmam a gente, tá? Então um bocejo é algo que pode te ajudar muito, tá? E a outra coisa é você fazer exercícios de alongamento do pescoço cervical. Isso principalmente se você tem quadros de TAG, que tem muita dor aqui nos ombros no final do dia devido a um excesso de contração, de apreensão que a pessoa não percebe. E além do que, quando você faz exercícios de manobras de alongamento de pescoço, você também está exercendo uma ativação vagal. Então, exercícios extremamente simples. Quais? Se você tem tontura, vá devagar, tá bom? Mas você pode puxar, né, a cabeça, né, uma orelha aqui pro ombro na mesma direção. Você pode puxar assim, sem nada muito forte, nada muito complexo. Puxar assim por 15 segundos. Aí você relaxa. Você pode até baixar, subir. Aí você puxa aqui também por 15 segundos. Relaxa. Subir. E você pode repetir isso. Outra forma de fazer é você ir virando e segurar 15 segundos. Isso para quem tem tontura no início pode ser um pouquinho difícil, mas assim, fazendo devagar também isso melhora até a tontura, tá? Então esses 4 exercícios você pode fazer a partir de agora e isso vai melhorar não só essa sensação, mas melhorar de fato os sintomas adrenérgicos de uma forma geral. Agora, se você tem um quadro de ansiedade tóxica, patológica, não tem problema nenhum, você está junto com 30% das pessoas, uma em cada 3 pessoas. E ou você vai ter ou você vai conhecer alguém e com certeza vai ter. E se você for ver as estatísticas de pessoas mais jovens, né, até 18 anos, principalmente meninas, isso é muito maior, viu? Mas assim, a boa notícia é que nós temos muitas armas para vencer e que quando nós conhecemos esse nosso inimigo, nós vemos que ele não é tão assustador quanto ele parece ser. E dos quadros que nós temos em saúde mental, esse é um quadro que nós tratamos para tratar de uma forma curativa, sem medicações. E isso é importante. Por quê? Porque além de recuperar a qualidade de vida, isso evita que o quadro evolua para outros quadros, principalmente para quadros depressivos,
que é a evolução natural da ansiedade. A evolução natural da ansiedade é levar a um quadro depressivo que é um pouco mais desafiador para tratar. Não que não tenha tratamento também, mas se a gente puder tratar antes, isso é melhor, e não tenha nem raiva, nem comece a falar que você nasceu ansioso, nasceu ansiosa. Não, isso às vezes é um traço de personalidade, mas isso não é ruim de forma nenhuma. Isso pode ser um superpoder. O problema é que, como todo superpoder, a gente precisa aprender a controlá-lo. Mas não tenha raiva da sua genética e nem diga que você é ansiosa, porque ter essa sensibilidade a coisas ruins, isso é algo muito importante. Quem não tem isso são pessoas que fazem coisas muito impulsivas e costumam viver muito pouco tempo, tá? Então é isso. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.